Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar os nossos jogos aqui para o nosso domingo, vamos só fechar lá rapidinho como foi a nossa sexta-feira e como foi hoje o nosso sábado. Então vamos lá. Na sexta-feira, vamos comentar, a gente havia trabalhado numa grade de 6 jogos, a gente ficou aí com 5 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal a gente havia deixado uma duplinha. Deixamos o Hamburgo contra o Braust para sair mais de Guimarães na partida e deixamos o Al Hilal para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo com odds por base de 1,70 infelizmente ficou quebrado aí, ficou no red. Então vamos ver rapidinho como foi a sexta. Primeiro jogo, a gente trabalhou lá na Austrália, no jogo do Melbourne City contra o Bristol Roar, para sair mais de Guimarães na partida, o bilhete bateu. Trabalhamos na Liga do Catar, no jogo do Al Saad contra o Al Khor, trabalhamos também para sair mais de Guimarães na partida, o bilhete bateu. Indo lá para a segunda divisão da Alemanha, atuamos em 2 jogos. O primeiro, jogo do Furk contra o Colônia, trabalhamos com Colônia na chance dupla, o bilhete bateu. O segundo jogo foi o jogo aí do Hamburgo contra o Braus, trabalhamos para sair mais de Guimarães na partida, o bilhete também bateu. Lá na Dinamarca, no grupo de rebaixamento, no jogo do Aalborg contra o Lidb, trabalhamos para sair mais de Guimarães na partida, o bilhete bateu. E para fechar o dia, aqui o head do dia, né, que foi da sexta, no jogo do Antifac contra o Al Hilal, trabalhamos com o Al Hilal para vencer a partida, a equipe apenas empatou, aqui foi então o head do dia. Então fechamos aí a sexta com 6 jogos, 5 greens e um head, tá bom? Vamos lá, sábado agora. O que a gente trabalhou aí? Deixa eu virar a página aqui para a gente acompanhar. Trabalhamos no sábado numa grade de 10 jogos. A gente ficou aí com, na verdade, 8 greens e um red e um jogo adiado, que foi na Superliga aqui da China, esse primeiro jogo. Bilhete do canal, a gente havia deixado uma duplinha. Deixamos aí o Brighton contra o Leicester para sair mais de Guimarães na partida e deixamos a Juventus para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo, com uma odd aí por base de 1,65, cravamos aí o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi rapidinho o sábado. Primeiro jogo, como eu mencionei, ficou adiado, né? Lá na China, então pulamos ele, fomos lá para a Inglaterra. Primeiro jogo na Premier League, jogo do Manchester City contra o Crystal Palace. Trabalhamos com o Manchester City na chance dupla, o bilhete bateu. Inclusive, quem confiou até na vitória do City conseguiu pegar uma virada com odd boa, porque estava perdendo por 2-0. Quando eu acordei, eu vi que o City tinha acabado de fazer o 2-1. Cheguei a operar aí no grupo aí, né, com a galera para pegar uma chance dupla no City. E conseguimos aí cravar nosso bilhete também lá no grupo, né? E o City virou a partida, né? Ficou aí 5-2. Então trabalhamos com a chance dupla o City, bilhete bateu. Jogo do Brighton contra o Leicester, trabalhamos aí para sair mais de um Guimarães na partida, bilhete bateu. Lá na Ligue 1, na França, jogo do Mônaco contra o Olympique de Marseille, trabalhamos para sair mais de um Guimarães na partida, bilhete bateu. Na Alemanha, jogo do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, trabalhamos também para sair mais de um Guimarães na partida, bilhete bateu. Dando sequência, na Arábia Saudita, no jogo do Al Nassr contra o Al Riyadh, para sair mais de Guimarães na partida, bilhete bateu. Holanda, Países Baixos, PSV contra o Almere City, trabalhamos com PSV para vencer a partida, bilhete bateu. Série A na Itália, Juventus contra o Lecce, Juventus para vencer a partida, bilhete bateu. Aqui o Red do dia, no Brasileirão, jogo do Red Bull Bragantino contra o Botafogo. Trabalhamos para sair mais de Guimarães na partida, saiu apenas um golzinho aí, foi o Red do dia. E para fechar, na La Liga na Espanha, jogo do Leganés contra o Barcelona, trabalhamos com o Barcelona para vencer a sua partida, o bilhete bateu. Resumindo a grade do sábado, eram 10 jogos, ficamos com 9, né, por conta de um jogo adiado, então ficamos com 8 greens e um red pelo meio do caminho. Então vamos lá, agora vamos trabalhar no nosso domingão aí. Galera, tentei passar até o vídeo rápido aqui, tá, família? Porque eu separei para o domingo uma grade aí com 13 jogos. Então, vamos ver aí. São jogos para a gente tentar aí obter nossos lucros. O primeiro jogo é lá às 9 horas da manhã, na Super League, na disputa de título, na Dinamarca. Jogo aí do Copenhague enfrentando o Brøndby. A equipe da casa, a primeira colocada aí nesse quadrangular, está enfrentando aí no momento a quarta colocada, que também tem aspirações ainda aí, né? Que tentar roubar essa terceira colocação ou até a segunda, né? Que está mais próxima aí, né? Do Midland, dá ainda para tentar alcançar. Momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o Brøndby, nos últimos 5, vem de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. O que eu venho buscar aqui? Por conta de eu já ter entrado em 2 situações a favor do Copenhague e ter levado o Red até em questão de gols, mesmo assim, eu acredito que esse jogo aqui vai bater essa linha de mais de 1,5. Que eu tenho 2 equipes aqui que necessitam dessa vitória. Uma para tentar ser campeã e a outra para buscar algumas aspirações aí de disputas europeias.
Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos aí da equipe visitante, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo amba em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, mais de gol e meio aí em apenas 2. É aqui que é o ponto, né, do contra. Então eu vou deixar aqui para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando uma odd aí por base de 1,34, é o bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, continuando na Dinamarca, sendo que agora na parte do grupo de rebaixamento, mesmo horário às 9 horas da manhã, jogo do Viborg enfrentando o Silkeborg. As duas equipes aí são sétima e oitava colocada, respectivamente. Momento do Viborg, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 4 vitórias. E o Silkeborg, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias para o Silkeborg, uma para o Viborg e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho buscar? Onde o Silkeborg vem atuar, eu gosto de buscar muito gols, né? Além da liga em si da Dinamarca para buscar gols. Nos últimos 5 jogos, bateu mais de gol e meio em todos, entre essas duas equipes. Nos últimos 5 jogos do Silkeborg, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Viborg, mais de gol e meio em todos. Bilhetinho, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí por base de 1,23, é para sair mais de gol e meio e bilhete para esse jogo. Vamos lá agora para a Premier League na Inglaterra, às 10 horas da manhã. Separei mais 2 jogos. O primeiro, Liverpool contra o West Ham. As equipes aí, equipe da casa, a primeira colocada da competição, a equipe visitante é a 16ª. Momento do Liverpool, nos últimos 5, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o West Ham, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aí de um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Liverpool. Aqui, sem mais, eu venho buscar a vitória do Liverpool. Tá jogando em casa, diante dos seus domínios, pagando bilhete por volta de 1,32. Quem quer ser campeão não pode perder para uma equipe aí mais inferior de parte de tabela. E eu considero a equipe do West Ham, apesar de estar fora da zona do rebaixamento, uma equipe bem frágil aí tecnicamente, que às vezes só sofre uns gols bobos aí. Não boto muita fé na equipe, né? Não julgando, só falando aqui que no momento, nesse ano, a equipe tá, ao meu ver, bem abaixo do que pode render. Venho comprar a vitória do Liverpool. É o bilhete para esse jogo, como eu mencionei, pagando por volta de 1,32, Liverpool para vencer. Próximo jogo, mesmo horário, 10 horas da manhã, Wolverhampton contra o Tottenham. Vamos dar uma olhada na tabela. As duas equipes aí na parte de baixo, 15ª e 17ª colocada aí, respectivamente. Momento Wolverhampton, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. O Tottenham, nos últimos 5, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias do Wolver, uma do Tottenham e um empate pelo meio do caminho. Venho buscar gols, considero um jogo aqui até de certa forma para desesperados. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 3. Nos últimos 5 jogos do Tottenham, mais de gol e meio aí em 4. Em 4? Perfeito, isso. E nos últimos 5 jogos aí do Wolverhampton, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho, então, para essa partida vai estar pagando uma odd aí por base de 1,22, é o bilhete para esse jogo. Voltando agora, vamos lá, novamente para a Dinamarca, disputa de título, 11 horas da manhã, jogo do Aarhus enfrentando o Midtjylland. As duas equipes aí, segunda e terceira colocada, respectivamente. Momento aí do Aarhus, nos últimos 5, uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Midtjylland, nos últimos 5, 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5, um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Midtjylland. O que eu venho buscar? Gols. Nos últimos 5 jogos, mais de gol e meio em 4 entre essas duas equipes. Nos últimos 5 jogos do Midtjylland, mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Aarhus, mais de gol e meio também em todos. Bilhete aí para essa partida, pagando uma base de 1,29 é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Vamos lá agora, La Liga na Espanha, 11h15 da manhã. Abre o olho para esse jogo, hein? Lembrando que o Real Madrid tem que tentar reverter uma situação no meio da semana aí contra o Arsenal. Jogo do Alavés enfrentando o Real Madrid. Momento aí, equipe visitante, segunda colocada da competição, a equipe da casa é 17ª. Momento do Alavés, nos últimos 5, uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E o Real Madrid, nos últimos 5, um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho até um histórico aí de 5 vitórias a favor do Real Madrid. Mas o que eu não vou buscar aqui nada a favor do Real? A moral da equipe tá baixa. Tem um jogo super importante aí no meio da semana aí, né, contra o Arsenal. Por mais que tenha aqui tentando buscar o título junto com o Barcelona, acho que talvez a Liga dos Campeões venha a pesar. Por mais que o treinador tenha falado que é muito difícil reverter e tudo mais, sabe como é que é a magia do Real jogando em casa, né? Todo mundo vai acreditar aí, a torcida deve apoiar com certeza. Então, prefiro ficar aqui em gols, até porque eu não sei até onde o Real vai ir com a equipe titular aqui. Vamos lá, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4.
Nos últimos 5 jogos, ali era no confronto direto, tá? Nos últimos 5 entre as duas equipes. Nos últimos 5 jogos aí do Real, bateu mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos do Alavés, mais de gol e meio aí em 3. Bilhetes para essa partida, até porque eu considero a equipe do Alavés. Já foi um jogo difícil no jogo da ida, né, na casa do Real Madrid. Agora na volta na casa do Alavés, venho buscar aí, pagando por uma base de 1,24 para sair mais de gol e meio na partida, bilhetes para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos voltar aí agora para a Alemanha, Bundesliga, meio-dia e meia. Jogo do Frankfurt contra o Heidenheim. A equipe da casa, terceira colocada da competição. Equipe visitante é a 16ª. Momento do Frankfurt. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Heidenheim, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória para a equipe visitante, 3 para a equipe da casa e 1 empate pelo meio do caminho resolvido após a prorrogação. O que eu venho buscar aqui? Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Chance dupla a favor do Frankfurt. Vai estar pagando uma odd aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por uma base de 1,24, eu não vejo essa equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. Tem mercado para gols? Até tem, considero a Alemanha mercado para buscar gols. Mas me senti mais favorável aqui em comprar uma chance dupla no Frankfurt. Bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para La Liga, voltando para a Espanha, 1h30 da tarde. Jogo do Betis enfrentando o Villarreal. As duas equipes, quinta e sexta colocada aí, respectivamente. Momento do Betis, nos últimos 5, falei para vocês aí, abriu o olho, o Betis está numa sequência muito boa, hein? Vem de 1 empate, 4 vitórias. Villarreal, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória do Villarreal e 3 do Betis. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. As duas equipes, dá uma olhada aqui, ó, são quinta e sexta colocada, mesmo número de pontos, com o Villarreal aí com um joguinho a menos ainda a realizar. Tem aspirações de buscar ainda a Liga dos Campeões para ambas as equipes, porque o Atlético Bilbao, a quarta vaga aí, tem 54 pontos. Dá para lutar, dá para tentar sonhar. E mesmo assim, cada uma tentar defender a sua posição aí, né? Tanto de UEFA Europa League quanto aí de Conference League, né? Então, vou buscar gols. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Villarreal, mais de gol e meio em apenas 2. Aqui é o ponto negativo. E nos últimos 5 jogos aí do Betis, mais de gol e meio em todos. Bilhetinho para essa partida, eu acredito que vai ser um joguinho agitado, vai estar pagando uma base aí de 1,22, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá agora para a Croácia, 1h45 da tarde, jogo do Andijut Splinter enfrentando o Lokomotiv Zagreb. Equipe da casa aí, primeira colocada da competição, equipe visitante é a 7ª. Momento aí da equipe da casa, nos últimos 5, vem aí de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. A equipe visitante, nos últimos 5, vem de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante, 2 para a equipe da casa e 1 empate pelo meio do caminho. Bruno, tem mercado para gols? Tem um mercado excelente para gols aqui, ó. Inclusive batendo aí ambas já nos últimos 5 confrontos direto entre as duas. Porém, o que me chamou a atenção aqui? Eu vou buscar uma chance dupla a favor da equipe da casa. Tá jogando em casa diante dos seus domínios, precisa vencer. Não pode perder a partida que está em confronto direto, aí disputando junto com o segundo colocado a competição. Vem buscar uma chance dupla a favor da equipe da casa. Tá pagando bilhete esmagado, mas já dá para completar algum outro bilhetinho aí. Por volta de 1,13 eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Tem valor buscar aqui gols? Acredito que tenha, mas eu operei no último jogo aí a favor da equipe da casa buscando gols. Só foi sair gol, se eu não me engano, no segundo tempo. Eu fiquei com um pezinho atrás, apesar de eu gostar da Croácia para buscar gols no campeonato da Croácia, mas aqui eu vou comprar a chance dupla na equipe da casa. Próximo jogo, vamos lá para Portugal, 2 horas da tarde, jogo do Benfica contra o Arouca. A equipe da casa é a segunda colocada da competição, a equipe visitante é a 12ª. Momento do Benfica, nos últimos 5, vem de 5 vitórias, o Arouca nos últimos 5 vem de 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. No confronto direto, histórico total aí de vitórias do Benfica. Aqui é sem mais, né? Eu tenho uma equipe aí, como eu sempre menciono, se quer ser campeã, tem que vencer essas equipes de parte de tabela. Tá pagando bilhetes por uma base de 1,15, eu deixo o Benfica para vencer a partida, bilhetes para esse jogo. Vamos lá, mais 2 joguinhos, vamos agora para o Brasil aí, né? Às 4 horas da tarde, jogo do Bahia enfrentando o Mirassol. Dá uma olhada aí. A equipe da casa é a 14ª colocada, a equipe visitante é a 17ª. Momento do Bahia. Nos últimos 5, a equipe vem de 3 empates e 2 vitórias. O Mirassol, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 derrotas. Não existe confronto direto. O que eu venho buscar aqui nesse jogo? Mercado de gols. Eu acredito que vai ser um jogo aberto, as duas equipes aí tentando buscar gols.
nos últimos 5 jogos do Mirassol, eu tive aí mais de gol e meio em todos, e nos últimos 5 jogos do Bahia, mais de gol e meio em 4, inclusive batendo ambas aí nos 4. Por conta disso, eu acredito que vai ser aí o primeiro confronto entre essas duas equipes, não tem histórico. Mesmo assim, eu venho buscar gols. Está pagando bilhete para uma base de 1,34 é o bilhete para esse jogo. Para a gente fechar, vamos para a Liga dos Estados Unidos aí às 5h30 da tarde, jogo do Chicago Fire enfrentando a Inter Miami. Equipe visitante, segunda colocada da competição, a equipe da casa é a oitava. Momento aí do Chicago. Nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota, um empate, 3 vitórias. A Inter, visitante aí, né? Vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 3 vitórias para a equipe da casa e 2 para a equipe visitante. Vem buscar mercado de gols, dá uma olhada aqui. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos do Inter Miami, mais de gol e meio em 4, inclusive batendo ambas nesses 4. E nos últimos 5 jogos aí do Chicago, mais de gol e meio em todos e batendo ambas em todos. Então eu venho buscar aqui para sair mais de gol e meio, meu viu, bilhete tranquilo, pagando por uma base de 1,18 é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, me perdoe, tá? Passei até o vídeo de forma bem rápida, porque como a gente tinha muita coisa para comentar dos jogos que passaram e os jogos que vão acontecer no dia de amanhã, eu não quis que o vídeo já vai ficar grande, né? Quase 20 minutos de vídeo aí. Vamos lá, bilhete do canal pra gente não ficar tão distante aí de vídeo. Deixando uma duplinha, tô deixando o Liverpool para vencer a sua partida e uma chance dupla no Frankfurt. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,62, é o bilhete do canal para esse domingo. Mais uma vez é isso, eu venho agradecer a audiência, o carinho e a confiança de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fique com Deus e até a próxima.